Fala galera, beleza? Professor Marden Moura aqui com vocês para mais uma aula do nosso curso de Filosofia para a Universidade Estadual do Ceará. E hoje nós vamos começar abordando um assunto muito importante, que é um assunto que trata da teoria do conhecimento desenvolvida pelo grande filósofo Immanuel Kant. Vamos falar sobre a fundamentação transcendental do conhecimento. Vamos lá! Primeira coisa que a gente vai lembrar, o Kant ele tem dois períodos aí que podem ser critérios de demarcação para a mudança de sua atitude filosófica. É o período pré-crítico, certo? Em que ele principalmente acreditava na possibilidade de nós podermos conhecer a essência de uma realidade, e o período crítico, que nasce, diz o Kant, presta atenção, que nasce depois que ele desperta do sono dogmático. Uma expressão, tá bom? Uma expressão que pode aparecer no vestibular da UES. Professor, o que é o sono dogmático? Essa expressão metafórica do sono dogmático significa a concordância que antes do período crítico o Kant tinha com a tradição dogmática, que nada mais era do que a tradição dos racionalistas. Quando então que o Kant desperta do sono dogmático? Quando ele leu um livro do David Hume, tá bom? Por essa razão, o Kant e a sua filosofia vai tentar superar o modus operandi do racionalismo e do empirismo. A contraposição entre racionalismo e empirismo. Olha para cá, pessoal, ó. Esse rapazinho Kant, no período crítico, ele escreve a chamada Crítica da Razão Pura. Marden, qual é o objetivo da Crítica da Razão Pura? Respondeu uma única pergunta: o que eu posso conhecer? Mas para responder a essa pergunta, o Kant, pessoal, presta atenção, o Kant ele tem que fazer uma revolução copernicana. Professor, o que é a revolução copernicana? O Kant diz assim, ó, se liga. Racionalismo e empirismo, eles colocavam um objeto no centro e ficavam ambos girando ao redor do objeto. Como é que eu conheço o objeto? Racionalismo, pela razão. Como é que eu conheço o objeto? Empirismo, pela sensação. Ora, para eu responder a pergunta o que eu posso conhecer, eu não tenho que começar investigando o objeto. Eu tenho que fazer uma revolução copernicana na filosofia. Ou seja, eu tenho que pegar esse objeto e tirá-lo, certo, do centro e colocar quem no centro? O sujeito. Ou seja, o homem, o sujeito, passará a ser o centro da investigação. O que é que eu vou fazer? Eu vou investigar não um objeto, mas o próprio ser humano. Essa expressão revolução copernicana nada mais é, meu povo, do que uma metáfora. Da mesma forma que Copérnico e, portanto, depois Galileu nos provaram de que o geocentrismo não estava correto, mas o que era correto era o sistema heliocêntrico, nós tiramos o que tem menos importância para o sistema solar, que é o planeta Terra, e colocamos quem? O Sol no centro. No processo de conhecimento, que é um processo de autodeterminação do sujeito, para Kant, eu não tenho que examinar o objeto. Eu jogo o objeto para longe e eu vou investigar quem? O homem. Eu vou investigar o sujeito. E eu vou fazer uma pergunta, ó. O que há no ser humano, o que há no sujeito que o torna capaz de conhecer? O que é que existe em você e em mim que nos diferencia dos demais animais e nos tornam capazes de conhecer a realidade? Ei, vem comigo, ó. Kant responde: sabe o que é que existe em nós que nos torna capazes de conhecer? As nossas faculdades cognitivas, tá bom, pessoal? Professor, o que são faculdades cognitivas? São em nós as faculdades que são responsáveis pela geração do conhecimento. Essas faculdades cognitivas são duas: a sensibilidade
e o entendimento. Entendimento e sensibilidade são as nossas faculdades cognitivas que tornam você e eu capazes de conhecer. Agora observe uma coisa. Essas faculdades cognitivas, elas pertencem a todo ser humano. Elas são aprióricas, elas nasceram com você e comigo. Ora, o que é para Kant que nós precisamos entender antes de conhecermos um possível objeto do conhecimento? É entender quais são as condições de possibilidade do conhecimento humano. Professor, quais são as condições de possibilidade do conhecimento humano? São as nossas faculdades cognitivas. Eu preciso entender como que essas faculdades elas funcionam. Eu já sei que elas são as responsáveis pela geração do conhecimento, mas como elas funcionam? A sensibilidade funciona com duas intuições aprióricas. Observa, a sensibilidade, se você quiser anotar, vai aparecer no lettering aqui embaixo para você anotar. O que é a sensibilidade? É a faculdade responsável por receber afecções. É a faculdade responsável por receber afecções. É a faculdade que nos abre a dimensão da possibilidade de poder sentir um objeto, certo? E o que é o entendimento? É a faculdade responsável por aplicar conceitos àquilo que foi sentido. Essa sensibilidade, ela trabalha com duas intuições aprióricas, que são quais? O espaço e o tempo. E o entendimento trabalha com as 12 categorias, que na sua apostilazinha, você vai ver, tem lá descrevendo quais são elas. Essas categorias que perfazem o entendimento, elas vão entender aquilo que a gente sente. E aquilo que a gente sente só pode ser sentido submetido ao espaço e ao tempo. Professor, não entendi. Olha só. Você já foi, por exemplo, a Paris? Se você nunca foi a Paris, eu quero que você faça o seguinte experimento. Eu não sei se quando você for a Paris você vai gostar. Eu não sei se você vai achar legal. Eu não sei se você vai gostar da comida, mas tem uma coisa que eu sei. No dia que você for a Paris, as experiências que lá você terá serão antecedidas hoje. As experiências, só poderão acontecer no futuro dentro de um determinado lugar no espaço e dentro de um determinado momento do tempo. Eu não sei se você é casado, mas se você não é casado ou casada, no dia que você se casar, se isso acontecer, vai acontecer em algum lugar no espaço, em algum momento do tempo. Ou seja, o espaço e o tempo são intuições aprióricas, porque tudo aquilo que a gente sente precisa estar submetido ao espaço e o tempo. No momento que um objeto entra na nossa sensibilidade, ele entra num determinado lugar no espaço e em um determinado momento no tempo. A nossa sensibilidade recebe essa afecção e o nosso entendimento passa a compreender isso. Kant diz, presta atenção, que sem as faculdades cognitivas, que sem a sensibilidade e o entendimento, não é possível obter as experiências. Os empiristas falavam que o conhecimento vem pela experiência, mas o que é preciso nós termos para obtermos experiências? Eles não respondiam isso. Quem é que responde? O Kant. Para termos experiências, é preciso que nós tenhamos o quê? A sensibilidade e o entendimento. Ou seja, para Kant, o processo de conhecimento inicia-se fazendo um autoconhecimento, uma reflexão sobre o que nós podemos conhecer. A priori, nós podemos conhecer o funcionamento das nossas faculdades cognitivas, que são quais? A sensibilidade e o entendimento. Como elas funcionam? A sensibilidade com o espaço e o tempo e o entendimento com as 12 categorias. Agora observe uma coisa importante. Como é que nós vamos chamar a filosofia de Kant? Nós vamos chamar essa filosofia de filosofia crítica ou criticismo, ou também filosofia transcendental. Por que transcendental, professor? Porque lá no parágrafo B25 da Crítica da Razão Pura, o Kant diz assim: chamo transcendental
todo conhecimento que se ocupa não com o objeto, mas com os nossos modos de conhecer os objetos, enquanto são possíveis a priori. Ou seja, conhecimento não é, em primeiro lugar, conhecer o objeto, é saber o que existe em você e em mim, o que existe no gênero humano, que torna todos os seres humanos capazes de conhecer. Isso é o que nós chamamos de autodeterminação do sujeito no processo epistemológico, no processo de geração de conhecimento. Eita, que Kant invocado! Beijo no coração e a gente sempre se encontra na próxima aula. Valeu, pessoal!